Namastê pessoal, tudo bem? Aqui é a Bia com o primeiro vídeo da série de vídeos sobre 2025 aqui para o canal. Nesse vídeo nós vamos falar do ano que vem do ponto de vista dos arcanos maiores do tarô. Já há alguns anos eu produzo esse tipo de conteúdo com os arcanos maiores, eu acho que funciona muito bem, então estou voltando com essa pegada. Lembrando que o conteúdo aqui do canal é um conteúdo canalizado, então vocês vão me ouvir falar sobre o tarô, mas ao mesmo tempo vocês também vão receber informações vindas do Akasha, algo que seja pertinente que meus mentores queiram nos passar. Vou apresentar para vocês as vibrações que vão participar de 2025, mas me concentrar especialmente no regente do ano. Então vamos lá, eu vou apresentar para vocês quem são os arcanos que vão nos acompanhar nessa jornada. A alta sacerdotisa, o louco, o hierofante, julgamento, o carro e o regente do ano, que é o eremita. A gente precisa tomar consciência de que está passando por um processo coletivo que é uma grande iniciação espiritual. Essa iniciação espiritual nos leva a entrar em contato com quem verdadeiramente somos. Se a gente for olhar do ponto de vista da transição planetária, é um reencontro consigo, é um reencontro com partes suas, com aspectos nossos, com fractais, memórias, outras vidas, vidas paralelas. A experiência de diversas experiências no aqui e agora. Nós acessando um conteúdo de alma e a humanidade passando por uma grande noite escura da alma coletiva. Eu acho que isso é muito perceptível nos últimos anos. Na verdade, desde a virada do milênio, isso é perceptível. Só que a gente está se aprofundando cada vez mais. E uma entrega é pedida de nós. Uma entrega ao processo. Você se desafiar, você se lançar no desconhecido. Um salto de fé, um salto no escuro. Nós precisamos viver as coisas como elas se apresentam, não como a gente quer que elas sejam. E isso vem se tornando cada vez mais evidente. E à medida que você resiste ao processo, mais difícil se torna você acolher as coisas como são e não como você acha que elas deveriam ser. A gente vai entrar num ano que contém também a vibração do número 5, e essa vibração nos leva a um contato com o nosso mestre interior. Acredito que as pessoas elas vão ter mais acesso a conhecimento, um conhecimento da alma, mas também um conhecimento que se encontra nos livros, mas ao mesmo tempo a gente vai ver uma energia semelhante ao que tivemos
em 2020, tá? Eu tenho, assim, como produtora de conteúdo, eu tenho procurado me abster de acompanhar o que outras pessoas estão falando sobre o ano vindouro, enquanto eu não termino de produzir esses vídeos para vocês. Antes de sentar aqui para gravar, eu refleti muito sobre o que eu já estou percebendo, o que eu entendo, quais são os meus pontos de vista, etc. E embora eu esteja procurando não acessar o que outras pessoas estão fazendo, eu notei que alguns estão falando muito, né, fazendo uma comparação com 2020, tá? Que o próximo ano seria um ano muito próximo da vibração do que tivemos, devido ao nível de importância de movimentações astrológicas que vamos ter. E lembrando que naquela época nós tivemos a grande conjunção em Capricórnio, tá? E aí, essa combinação aqui de arcanos me leva a uma vibração que tivemos naquela época, um grande choque de forças entre aquilo que é o tradicional e estabelecido e aquilo que está se apresentando como novo, aquilo que é inovador. A gente vai lidar com esse tipo de choque de novo. E embora as pessoas tenham acesso a conhecimentos de diversas ordens, né? Sejam eles físicos, né, extrafísicos, porque eu relaciono muito o Hierofante também com o nosso eu superior. Ele é um mestre interno para mim, muito mais do que um mestre externo, mas a gente também pode chamar atenção, né, para os mestres externos. Então a gente vai trabalhar com conceitos como ser mestre de si mesmo, encontrar uma comunicação com o seu eu superior sem intermediários. Também a gente vai lidar muito com a coisa da energia do guru, né? Tomar cuidado com gurus, tomar cuidado com quem você acompanha, né? Com o que você consome de conteúdo, com o que você repete, estão pedindo para dizer. Repete em que sentido? Repete como opinião pública, né? Porque aquilo que você acompanha forma a sua opinião, mas também aquilo que você compartilha, aquilo que você dissemina, né? Toma cuidado ao disseminar informações, porque a gente vai lidar com uma guerra de informação. Na verdade, isso já está acontecendo, tá? Mas eu acredito que a gente tenha um aprofundamento disso, né? E quando a gente falar do astrologuês da coisa, porque vai ter um vídeo de astrologuês, vocês vão entender melhor, né? A gente está trazendo para vocês informações sobre o ano em diversas linguagens e hoje é o tarô, mas eu consigo, né, enxergar através do Hierofante essa vibração, né, de precisarmos ter muito cuidado e muito discernimento para trilhar o caminho, essa jornada do ano. Muito importante também você ir atrás de conhecimento. Mais do que nunca, conhecimento será poder. Arrisco dizer que conhecimento será a nova moeda. Conhecimento é moeda de troca. Sempre foi, já é, mas isso vai se acirrar, vai se aprofundar. Quem não tiver conhecimento vai andar para trás. E embora a gente tenha aqui o tradicionalismo do Papa,
como tem esse choque aqui entre o novo e o estabelecido, pode ser que o seu conhecimento ele venha de um outro lugar. Isso aí não torna menos conhecimento, tá? Toma cuidado com um excesso, na verdade, os excessos em geral, tá? Um excesso de inovação, um excesso de tradicionalismo. Vocês vão perceber que as pessoas vão estar com muita dificuldade de encontrar um caminho do meio. E mais do que nunca, o caminho do meio vai ser uma resposta. Mas muito difícil de atingir, porque a gente vai ser levado para extremos. E extremos de individualismo, extremos de pensamento coletivo, né? A gente está às portas de um movimento muito perigoso, que é o do pensamento único. Isso já está se desenhando, né? E aí, a qual mestre você responde? Quem é que tem o domínio do seu mental, das suas decisões, dos seus passos, tá? Quando você não sabe responder por si, você passa a responder por qualquer coisa. O que te oferecerem, o que for mais prático, o que for mais conveniente. As pessoas vão ter que pensar muito sobre isso. Evidentemente, né, isso é notável também, as pessoas, a coletividade, né, óbvio, está lidando com questões karmáticas muito fortes, muito poderosas. A gente vai entrar num novo ciclo de Saturno, então novas lições kármicas, né? E aí, supostamente, as pessoas tendo que mostrar que aprenderam, não mostrar umas para as outras, mas você ter consciência, né, do que você aprendeu. Porque eu entendo o julgamento muito como uma carta daquele que faz o próprio auto-julgamento, né? Eu tenho uma maneira de ver o julgamento que foi muito, eu gosto de dizer contaminada, mas não no sentido ruim, por uma percepção, né, uma consciência que me veio numa época que eu fiz regressão, né, que eu fiz terapia de vidas passadas, porque na terapia de vidas passadas eu tive uma experiência, um entendimento de como é que a alma se enxerga do outro lado do véu. E não tem nada a ver com o que tem aí, sabe? Com o que as religiões dizem que é, tá? A alma, ela tem uma perspectiva além do bem e do mal. E muitos podem se surpreender em contato com isso. Eu acho, inclusive, que muitos se surpreendem quando tem experiências mediúnicas, quando tem experiências de EQM, né? E vamos estar diante de um outro ano em que a gente vai estar travando contato com questões coletivas que afetam as vidas pessoais. Não é mais sobre o seu karma, é sobre o karma coletivo. Então, a gente lidando com karmas
de regiões, de povos, de pessoas que se identificam com uma determinada linha de pensamento, menos num sentido de quero comprar meu lugar no céu, mas mais num sentido de quero fazer as pazes com aquele que eu sou. Quero estar aqui para ser aquilo para o qual fui criado e farei tudo para isso, né? Estou usando aqui uma referência a um dito nativo que eu gosto muito. Quando você toma para si o seu crescimento, as suas pretensões, né? Quando você toma para si o seu desenvolvimento, você não tem mais medo de algum ente que vai te punir. Você não acredita mais num Deus medieval que vai punir você por causa de determinadas atitudes ou de pensamentos. Você é responsável pela sua trilha, tá? E eu acredito que esse próximo ano ele vai ser muito importante nesse sentido. Não que os anteriores, com a vibração do 20, já não tivessem trabalhado isso, tá? É como eu falei para vocês lá no início, esses meus vídeos, todos os vídeos do canal, obviamente, mas esse vídeo aqui também é um vídeo canalizado, então vocês vão me ouvir falar do julgamento 500 vezes, mas vocês vão me ouvir falar coisas diferentes sobre o julgamento. E aí, se vocês forem ver o vídeo do ano passado, vocês vão ver que eu falei outra coisa sobre o julgamento, né? Que eu tive outras perspectivas sobre o julgamento, certo? Então, acredito que esse ano que vem ele vai cobrar de nós posicionamentos, sem a menor sombra de dúvida. Mas esses posicionamentos, eles são posicionamentos da alma. Tem algo mais poderoso levando você para frente. Menos o que a sua mente acha que é o certo e mais o que a sua alma diz que é para onde que você tem que ir. E é quando você está em contato com a sua alma, com o seu eu sou, com o seu autoconhecimento, com os seus processos, com tudo que você já passou aqui no planeta Terra, mesmo sem você se recordar, né? Mesmo com um véu de esquecimento. Quando você, ao menos, se desafia ter contato com tudo isso, o que acontece? Você anda, né? Você evolui. Você percebe que a tua vida está indo para frente, que você não está empacado, que você não está numa inércia, né? Evidentemente, podemos esperar um ano veloz. A gente vai ter um ano veloz por conta de várias perspectivas, mas aqui pelo tarô, a gente vai ter um ano veloz porque o carro também está presente como vibração, ok? Porque o carro, 25, né? 2 mais 5, 7, tá? Como a gente abrevia, né? Nem sempre a gente vai escrever 2025, a gente vai escrever 25, 25 é o carro, tá? E aí aquela coisa que vocês já conhecem, né? Aquela coisa do tipo piscou, já chegou meio do ano, piscou de novo, já chegou o Natal, né? Se vocês acharam 24 veloz, 25 mais ainda, tá? E a gente teve um ano do carro recentemente, mas é importante que vocês entendam que a gente está num processo de aceleração, né? A gente está num processo de transição planetária que está fazendo a gente ter uma percepção diferenciada do tempo, que está aproximando a gente cada vez mais do tempo como é visto pela espiritualidade.
Para a espiritualidade maior, o tempo cronológico que a gente situa, né, ele não existe. Só existe o eterno agora. E muitas vezes, para a espiritualidade maior, é difícil para eles passarem mensagens para a gente, porque eles têm uma outra percepção. E a pessoa, quando ela é canalizadora, né? Qualquer um que é canalizador, que é médium, que é usado de alguma maneira pela espiritualidade, começa a ver e sentir como eles veem. Então, para a gente que traz informação, também muitas vezes se torna difícil, tá? Quando as pessoas pedem perspectiva de tempo. Aí aqui o que a gente está fazendo? A gente está acessando o campo acástico para pegar esse ponto que é o que a gente chama de 25, né? E que é um ponto de aceleração, embora a gente já esteja, né? Parece que cada ano que passa está mais veloz. Vocês têm essa percepção? Quanto mais a gente adentra, né, o cinturão de fótons, né? Quanto mais a gente está sendo banhado pela luz do Sol central, mais aceleração. Mas é porque mais aceleração? Porque estamos nos tornando mais espirituais. O que significa mais espirituais? A gente está trocando de dimensão. A gente está se aproximando da queda do véu. E a percepção de que a vida que vivíamos, vou falar até no passado, a vida que vivíamos até então era uma vida falsa. Não que nada existiu, mas nós vamos ganhar novos pontos de vista. E isso está num processo cada vez mais acelerado. Eles estão me chamando a atenção com relação a outra coisa, a algo mais literal, tá? Voltado ao carro, a gente vai ter muitos assuntos aí envolvendo formas de energia, né? Combustíveis, veículos, né? Quais as decisões que vamos tomar como humanidade, de um ponto de vista até ecológico, etc. A gente vai rever muitas coisas sobre esse arquétipo carro, o arcano carro, né? Lembrando que fundamentalmente o carro representa essa habilidade que você tem de se levar adiante. Aí aqui, nessa forma clássica, é uma carruagem sendo puxada por duas esfinges. Então, num certo sentido, a carruagem sendo puxada pelo mistério. E um mistério que está levando você para além do dual. Quando a gente fala da queda do véu, a gente tem que lembrar que a gente está indo para além do dual. E que nós vamos nos tornar cada vez mais esses espíritos que nós já somos. Mas que viver na quinta dimensão é algo muito novo para todos. E a gente, de uma certa forma, está sendo preparado para isso através da aceleração. Dessa sensação de aceleração do tempo. Mas aí eles estão me mostrando assim, vamos trazer uma metáfora. Quando a gente chegar numa certa velocidade, é como se a gente fosse dar um salto quântico. E aí a gente vai estar, de fato, com os dois pés fincados no que chamam de 5D. Que fundamentalmente é um estado de ser, mas também é vibração, frequência, é velocidade, é luz, é consciência. Então você pode passar para outra pessoa
uma sensação de velocidade. Você pode se tornar uma pessoa invisível para muitos, porque você está em outra faixa frequencial. Aí vão falar para você, fulano, você sumiu. Você sumiu porque você está vivendo uma outra vida. Não é porque você saiu do planeta Terra. Você saiu da ressonância com determinadas pessoas e ambientes. E além disso, a gente vai refletir sobre a temática carro. E aí a gente também está me chamando a atenção para vocês tomarem cuidado ao dirigir, tá? O trânsito, ele vai estar mais selvagem do que o normal, né? Tomem cuidado com o seu veículo, tomem cuidado, todos os cuidados necessários, tá? Ao conduzir um veículo ou você estar com alguém que está conduzindo um veículo, tá? O que eles querem dizer? Cuidado com acidentes, né? A gente vai ver muitos acidentes envolvendo veículos por conta não só de falha mecânica, mas falha do operador, né? Falha daquele que está conduzindo. Por que daquele que está conduzindo? Porque ele pode estar distraído com uma outra coisa. Então, se você é uma pessoa que conduz veículos, mais do que nunca você vai ter que tomar posse desse arcano aqui. Você vai ter que saber para onde você está indo. Não vai dar para ficar, e ali, perdi aquela entrada. Não. Se você não sabe para onde você vai, não dirija. E isso é literal e metafórico, tá? Se você não sabe para onde você está indo, não seja aquele que se desafia a liderar outras pessoas, tá? Vai ser um ano de líderes e de liderados. Onde é que você vai estar? Não que uma posição seja melhor do que a outra, tá? Mas vai depender do grupo em que você estiver. Antes de qualquer coisa, você tem que ser líder do seu destino. Se você for líder do seu destino, você vai encontrar as pessoas que ressoam com o seu universo. Se tudo estiver muito confuso para você, e vai estar para muitas pessoas, porque vão ser muitas transformações, você vai ter que parar. Sabe quando a pessoa enjoa num veículo? Quando ela enjoa em brinquedo de parque, essas coisas assim, né? Tem ali a vertigem, né? Você vai ter que parar, respirar, encontrar o seu centro de novo para você poder brincar de velocidade mais uma vez. Não vai poder ter medo de ser atropelado, de ser levado pelas circunstâncias, tá? Não é que você vai estar perdendo alguma coisa. É melhor você parar e reavaliar, recalcular a sua rota, a você ser condutor de um carro que está desgovernado, tá? E aí a gente tem o regente do ano, que é o Eremita. O Eremita é um personagem muito interessante para a gente ter como regente do ano. Quando eu percebi que o Eremita seria o regente do ano, né? Lembram que eu falei que eu já estava pensando sobre os vídeos, né? Me abstendo de ver conteúdo de outras pessoas para chegar aqui com a informação mais pura possível e tal. Quando eu percebi que é esse cara aqui,
a primeira coisa que me veio à mente, infelizmente, é uma possibilidade de a gente ter aí um repeteco, uma versão 2.0 do que tivemos em 2020, tá? Eu quero tirar isso do caminho, né? Falar logo sobre isso antes de falar outras coisas, tá? Para não ficar falando só sobre essa percepção. A gente está num ano, não é astrologicamente igual, pelo contrário, mas a gente vai entrar num ano impactante, né? E lembrando que em 2020 nós tivemos a grande conjunção, né? Não é o mesmo impacto, tá? O que a gente vai ter agora, mas vamos dizer assim, em termos de magnitude, ok? E aí, quem é observador consegue perceber que tem uma movimentação nesse sentido, mas eu não quero fechar o eremita, encerrar ele com essa única possibilidade. Ele é um cara, um arcano, que nos leva para um autoconhecimento profundo. E a gente tem aqui, né, algumas cartas lentas, né, também direcionadas para o autoconhecimento profundo, cada uma à sua maneira. Então, a gente, sim, né, pode perceber que 2025 é um ano que vai levar a gente a ter esse contato. Acho, inclusive, que pode ter uma divisão, né? Eu não digo necessariamente uma dissociação, mas as pessoas elas vão ter horas mais sociáveis e horas menos sociáveis. Por N razões, isso pode ser pessoal, faz parte ali da circunstância da vida da pessoa, mas pode ter uma influência global. Por alguma razão, né, você está menos sociável e aí você está em busca da sua chama interior, da chama que nunca se apaga, né? O eremita é o portador da chama. Ele é um cara que já tem uma estrada, ele tem um conhecimento, ele tem uma trilha, ele faz o caminho. Eu gosto muito de dizer que ele é um peregrino. Eu vejo muito ele assim, né? Ele é um peregrino que já viu muita coisa e ele tem experiência para passar. É por isso ele é o portador da chama. A gente tem que levar em consideração também que o eremita é um velho, né? Eu faço muito a associação do eremita com Saturno. Eu sei que tem tarólogos que fazem a associação dele com Netuno, né? Com Peixes e também com Virgem. Mas, para mim, meu método de jogar, na minha forma de ver, o eremita é um velho, o eremita é Cronos, o tempo, tá? É Saturno. E como a gente vai ter um ciclo novo de Saturno, aí você deve estar se perguntando por que ciclo novo de Saturno? Porque Saturno vai entrar em Áries. Tanto Saturno quanto Netuno vão começar um novo ciclo pelo zodíaco, porque ambos vão entrar em Áries, tá? Então a gente tem um novo ciclo do tempo, um novo ciclo kármico, né, no qual vamos nos ver diante de mesmas lições, né, de tempos atrás, né, como que vamos enfrentar essas lições agora, né, e além dessas questões kármicas, das questões ligadas à avaliação do tempo, à administração do tempo, passagem do tempo, idade, né, questões ligadas a etarismo, né? Questões ligadas a gerações, pensamentos geracionais, como que as gerações diferentes estão vendo o mundo, né?
E a gente vai ter que olhar para o idoso, né? A gente vai ter que olhar para o idoso. Porque o idoso, ele é muito desvalorizado na nossa sociedade. A gente vai ser confrontado com isso. Já é, mas isso vem como tema. A gente vai ser confrontado com a passagem do tempo. A gente vai ser confrontado com aqueles que já foram. Vide também, obviamente, julgamento. A gente vai ser confrontado com questões sociais, com questões da ancestralidade, com padrões que têm que ser quebrados, né? E quebrados a partir do quê? Da consciência, da luz que ele está portando. Essa lamparina que ele tem, a luz aqui é uma estrela de 6 pontas. E essa estrela de 6 pontas, entre outros significados, é a junção das polaridades, yin e yang, masculino e feminino dentro de nós. E quando você faz essa junção, esse casamento alquímico, você se torna um portador da chama, você se torna uma pessoa sábia, você se torna uma pessoa que venceu a si mesma. É um acesso a um conhecimento da sua alma. Eu também associo muito essa carta àquela noção que as pessoas têm de alma velha. As almas antigas, né? As almas antigas, elas vão ter muita voz esse ano. As gerações mais velhas vão ter muita voz esse ano. E se elas não encontram a sua voz em várias instâncias, elas vão ter que encontrar de várias formas, né? Conflitos de gerações, ok? Eu tenho visto muito essa temática, pessoas falando sobre as gerações, né? Dos boomers até a geração Z e as gerações que estão chegando, né? Como que cada um vê a realidade. Mas me remete também a uma coisa de as gerações mais velhas encontrando uma solução, encontrando um caminho, mostrando a luz. Não por causa daquela coisa assim, meio careta, do tipo, você tem que ouvir os mais velhos, porque os mais velhos são mais experientes. Não é só por isso. É algo mais profundo, tá? Porque a gente pode precisar dos conhecimentos. E eu tenho me visto questionando muito a respeito da minha própria geração. Eu sou do que chamam de geração X. A geração X cresceu ouvindo que é X, quer dizer, não tinha nenhum nome. Cresceu ouvindo que era uma incógnita. Como se dissessem assim, a gente não sabe nem o que vocês vão ser. A gente não sabe nem para o que vocês servem. Talvez vocês não sirvam para nada. Vocês sejam um grande ponto de interrogação. A gente cresceu ouvindo isso. De discurso social, de discurso da mídia. Eu cansei, eu me lembro, eu pequena, lendo, né, artigos sobre isso. E eu me lembro, como se fosse ontem, eu olhava, falava, como é que é? Você está dizendo que você não sabe quem eu sou? Você vai ver. Espera.
né? Aguarda. Aguarda que a gente vai se revelar, a gente vai dizer o que veio. E muitos da geração X, não que os boomers não sejam, tá? Mas é porque a geração X recebeu em peso almas índigo, né? A geração X recebeu em peso sementes estelares, trabalhadores da luz. Então, muita gente com um jeito de ser assim um tanto rebelde e que não sabia como se situar, e as gerações posteriores elas também têm isso, mas parece que elas sei lá, às vezes eu acho que tem uma dificuldade maior, é um negócio meio confuso, é uma dificuldade maior ainda de se situar do que a gente. E a geração X ela tem um negócio muito especial que as outras não têm. A gente foi a última geração que cresceu sem a conectividade, que cresceu sem internet, sem aparelhos, né? Sem informática. Tava tudo começando, né? E aí a gente viu um grande boom tecnológico num espaço muito curto de tempo, uma vida. E aí é como se a gente fosse uma ponte entre o velho e o novo. E há muito, muito tempo eu recebo essa mensagem. Há muito tempo. Eu não sei se eu já cheguei a falar isso aqui. Eu já comentei isso com algumas pessoas em consulta particular, quando eu vi que o jogo da pessoa estava falando algo sobre isso, mas o momento da gente ser ponte, e a gente tem que considerar também que o hierofante ele é uma ponte, né? Então tem aqui essa ideia de estabelecimento de pontes. Você tem que ter pontes para harmonizar relações. Então, pontes entre sexos, entre gerações, entre povos, nações, né? Tem uma necessidade disso, né? Para encontrar paz, né? Tem que ter pontes. E pontes estabelecidas pelo conhecimento, mas para tomar cuidado para você não ter essas pontes destruídas por conta de guerra santa, por exemplo, né? Porque também tem essa vibração, né? Também tem essa vertente. E aí, para mim, 25 é o primeiro ano de uma época em que vai precisar ter essa ponte entre o velho e o novo, porque a gente corre risco de ter alguma situação incontrolável que nos coloque sem tecnologia. Tem já uma galera falando sobre isso. Eu sei que falam sobre isso já há um tempo. Eu sei que é profecia, eu já sei de tudo isso. E eu confesso para vocês que já há um tempo eu estou bastante sem paciência com conteúdo sobre a transição, tá? Por ter detectado que parte do conteúdo produzido tem ali também um véu para manter as pessoas num looping mental, sem fazer aquilo que é necessário fazer, que é buscar o seu interior. As pessoas ficam muito preocupadas com se alimentar de teorias, o que XYZ estão falando, e elas se esquecem de se voltar para dentro. E aí o que eu me... a ideia que me vem, né, o tempo inteiro olhando para esse arcano, é que oportunidades para entrarmos em contato com o nosso interior não vão faltar. Sejam elas da ordem que for.
E esse contato com o seu interno é vital, porque ele vai te dar o fogo da vida. Ele vai te dar o fogo da sobrevivência. Ele vai ser o que vai determinar se você sobrevive ou não. Eu sei que eu tô falando um negócio meio radical, mas é essa energia que eles estão me passando. Isso pode ser literal, tá? Literal. A gente passar por situações limite, que se você tem o teu centramento, você tem tudo. Você tem tudo. Você tem a chamatrina. A tua chamatrina vai para fora e ela mostra o caminho. E é você, como alma antiga, mostra o caminho. Lidera. Tá? Ó, outro ponto aqui. Aqui só para ilustrar, né? O contraponto entre o jovem e o velho, né? Choque de gerações. Gerações que não se entendem, né? Os boomers e a geração Z. Conflito puro, né? Perspectivas tão distanciadas. E aí a gente no meio. Entendendo um pouco de cada um e tendo que ficar ali numa mediação. Podemos ver, evidentemente, muitos conflitos familiares nesse ano, né? Podemos ver desconstrução de movimentos religiosos e espiritualistas, desconstrução do pensamento universitário, desconstrução do que é necessário para você ser alguém, tá? As novidades chegando a uma velocidade acachapante, assim, especialmente as tecnológicas, né, com Plutão em Aquário. Plutão já vai entrar em Aquário em breve, no dia 19 desse mês, 19 de novembro, né, para ficar em Aquário pelos próximos 20 anos. E Plutão em Aquário, ele tem uma outra qualidade completamente diferente de Plutão em Capricórnio. E uma das características é a velocidade, tá? Então tem um push and pull, assim, sabe? Porque ao mesmo tempo que você tem a velocidade, você tem uma necessidade de parar, de refletir. Vai ter uma galera aí querendo se aposentar. Eu digo assim, se aposentar antes da época, tá? Por N razões. Vai ter uma galera obviamente preocupada com a aposentadoria, se é que isso vai existir no futuro. Vai ter uma galera querendo fazer ano sabático, é uma galera querendo rever muitos pontos de vista sobre trabalho, sobre o que é estar a serviço, sobre o que veio fazer, qual é a sua missão. Enquanto a gente vai ter a galera meio perdida aí no meio dos gurus, assim, de massa, a gente vai ter uma outra galera que vai encontrar a espiritualidade real. A espiritualidade que não vende alguma fantasia, que faz você crescer de fato.
E pode ser que para isso você tenha que encontrar um diálogo interno entre o que é tradicional e o que é novo, entre o que funcionou para outras pessoas e o que funciona para você. Muitas pessoas querendo percorrer novos caminhos, novas trilhas, né? Pegar a trilha menos percorrida. Conceito também do que é o seguidor vai mudar. É aquela história da liderança. Você quer ser líder ou você quer ser liderado? Muito vai depender das circunstâncias em que você estiver, né? Questões envolvendo as mudanças climáticas, mas de uma forma surpreendente, porque a gente vai ter lugares aí ficando gelados. E pessoas querendo subir, né? Pessoas querendo morar nas montanhas. Pessoas querendo fazer voto de alguma coisa. Retiro de silêncio. A pessoa querendo fazer algum tipo de renúncia, mesmo que momentânea, para ter um benefício lá na frente. Ela sabe que aquilo dali não é para sempre, ela sabe que aquilo dali é para trazer alguma coisa para ela. Ela vai receber algo em troca, ela não sabe direito o que, ela sabe que tem um percurso, mas ela sabe que ela tem que entregar alguma coisa antes para poder receber. Então, um novo conceito a respeito do que é o dar e o receber. Pessoas escolhendo muito aí o minimalismo, viver uma vida com menos tralhas, viver uma vida com menos apelo para o consumo, viver uma vida mais austera. E a gente tem um outro personagem aqui também que é austero, que é o louco, né? O louco, ele só tem essa trouxinha aqui com os seus únicos pertences. E ele segue a vida só com aquilo que é necessário, ele não leva nada além. A gente tem uma outra figura austera também, que é a sacerdotisa, mas a sacerdotisa de um outro lugar. Não é que ela se prive de alguma coisa, é porque ela escolhe outras. Ela escolhe conhecimento, ela escolhe poder. E nesse sentido ela não poupa nem economiza, não. Mas não necessariamente ela é um arquétipo que esbanja. Para ela, conhecimento é riqueza e poder, sem sombra de dúvida. Diferente do hierofante, né, que por estar absorvido ali no tradicionalismo, ele se cerca de ouro, né? Então a gente vai ter muitos conflitos ligados a isso. E esqueletos voltando, né, para assombrar as pessoas. Questões que não foram vistas,
um repeteco de coisas que a gente achava que já tinha aprendido, né? Tudo isso nos levando para uma nova dimensão do ser. Tem um ponto pacífico aqui. Se você quer paz e harmonia no mundo, você tem que estar nesse arquétipo aqui. É ele quem vai tirar a gente de potenciais perigos, ok? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Era isso que a gente queria passar. O Eremita é o grande regente de 2025 e nos próximos dias nós vamos trazer outros conteúdos com outras linguagens, tá? Nós vamos trazer as runas nórdicas, vamos trazer astrologia e vamos também trazer as mandalas dos signos, tá? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.